Ok. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos nesse webinar Cirurgia Robótica, idealizado pelas Ciências Médicas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Feluma, e na pessoa do Dr. José Eduardo Távora, que idealizou esse bem-sucedido processo, e que nós temos muito prazer de estar participando e, principalmente, dedicando e contribuindo para o crescimento da cirurgia robótica aqui em Minas Gerais. A revista The Economist, há um tempo atrás, ela publicou dizendo que a cirurgia robótica iria dominar a medicina. Nada demais, isso exceto a data, 2013 isso foi dito. Então, nós estamos, né, nesse olho do furacão já há mais de quase 2 décadas, e porque nós fizemos uma promessa na medicina aos nossos pacientes. Nós falamos que nós vamos fazer o mesmo que nós fazíamos pela cirurgia convencional, nós vamos fazer com a cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, nós vamos cortar menos, nós vamos fazer que vocês recuperem mais rápido, enfim, retorno às atividades com pequenas incisões. Então, nesse ponto, nós chegamos na cirurgia robótica, que eu acho que é o ápice da cirurgia invasiva mínima. E agora, surpreendentemente, nós tomamos consciência da base da cirurgia robótica. Uma é a anatomia, tanto que nós estamos dissecando agora praticamente o pilar, graças à visão da cirurgia robótica. Muito raramente nós nos deparamos com grandes vasos ou somos surpreendidos pelos grandes vasos. Esse seria uma base. E a outra base é o motivo dessa reunião, que é eletrocirurgia. A cirurgia robótica, para quem tem intimidade, no braço direito nós temos a energia monopolar e no braço esquerdo nós temos a energia bipolar. Ou seja, o que se antes cortava, dissecava, dava nó, nós fazemos com a eletrocirurgia. Então, esse webinar convidou 2 pessoas extremamente experientes na cirurgia robótica, professor Duarte Miguel, de São Paulo, quase mineiro, de tantas participações no nosso webinar, o Pedro Romanelli, né, professor Pedro Romanelli, que também já tem quase 1000 casos nas cirurgias robóticas, e que tem muito a ensinar para a gente. Finalizando, somente mais um comentário, e depois passaria a palavra para o professor Duarte. Inteligência todos nós temos, nascemos com ela. Cultura, se você tiver um pouco de dedicação e paciência para ficar na mesa estudando, você vai conseguir. Agora, experiência e sabedoria, não, isso é um dom. Então, é um motivo pelo qual os 2 estão aqui também. Todos os 2, na sua trajetória, têm a sabedoria da medicina, e é por isso que estão aqui convidados para falar um pouquinho dessa experiência para a gente. Professor Duarte, bem-vindo, fique à vontade, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Como sempre, já disseste, eu estou quase me sentindo já um mineiro. Muito obrigado aí. Pedro, muito obrigado por estarmos juntos e poder dividir aí. Bem, pediram, eu até atrasei um pouquinho, eu tive uma intercorrência como médico, aquelas coisas de sempre, mas vou tentar fazer da melhor modo possível, para nós ganharmos o tempo perdido. Me pediram para falar sobre a energia mono e bipolar. E é isso que eu tentei preparar, haja visto que é a maior... eu vou ter que mudar aqui, espera um pouquinho. De novo aqui. Que eu tenho que tirar o... Como é que a gente fez aqui para... Oi? Para a apresentação. Espera um pouquinho. Espera que eu tive de novo, eu não consegui tirar aquele... Uma janela. É.
É que ele vai abrir naquele mão. Tá vendo isso aqui? Que é o que a gente tinha falado há pouco. Depois, né? Ok. Para a apresentação. Imaginal. Tenta puxar isso de lado. Ocultar. Clica na janela de novo. Aqui? Eu tinha orientado. Aqui. Lá do lado. Para a apresentação, sempre vai ter aquele negócio na frente. Não é. A Valesca está aí? Eu não estou conseguindo tirar o ocultar, aí não vou conseguir andar o vídeo. Apresentar. Tem uma tela. Certo? Só clica na de cima. Você precisa voltar para lá. Oi? Aí ele vai sair. Depois. Cadê a janelas aqui? Posso fazer assim. Não apresenta. Joaquim? Eu não estou te ouvindo. Pois não. Oi. Então, eu preciso tirar a barra da frente, que a Valesca havia falado. A Valesca já vai entrar em contato aí com o senhor. Só um minutinho. Que a... Só um minutinho que ela já vai entrar em contato. Pode colocar a tela inteira e magnifica na tela do senhor. Cancelar. Volta. Agora a tela inteira. É isso. Agora, na verdade, vamos fazer essa tela. Compartilhar. Essa daqui. Sim. Agora sim. Onde ele sai? Há pouco tinha conseguido, não sei. Ela tá... Cadê a Valesca? Estou aqui. E aí, vamos lá. Eu não estou conseguindo fazer a tirada da frente. Então, abre a apresentação. Está aberta. Isso. O ocultar está aparecendo? Espera um pouquinho. Está aqui. O ocultar está aqui. Clica nele. Aqui. Do lado. Eu- Aí, vamos lá. Está aparecendo. O ocultar, isso. Clique em ocultar, vai ficar a tela preta, você abre de novo a apresentação lá. Vai lá na janelinha da apresentação e clica de novo. Qual a Não, janelinha? do PowerPoint mesmo, onde você estava indo lá. Aqui? Isso. Sumiu o ocultar ou continua aparecendo? Sumiu. Sumiu? Então tá bom. Vamos bem? Tá bem. Tá bom. Vamos começar. Tá bem. Mais uma vez, desculpe essa... Eu tenho uma certa dificuldade, eu não estava conseguindo remover o ocultar. Bem, de novo, me agradecer aqui o convite, me desculpando mais uma vez. Me pediram para falar sobre eletrocirurgia, especificamente sobre energia mono e bipolar.
e é isso que eu vou tentar, de uma forma bem prática, para todos os colegas cirurgiões terem uma noção do que é importante. O coordenador do módulo, o Dr. Joaquim Barcelos, que me convidou, o debatedor é o Dr. Pedro, e o moderador, de igual forma, o Dr. Joaquim Barcelos. Então, esses são os dois hospitais em que eu mais atuo em São Paulo, que é o Hospital São Luís, ambos da rede de DOR, e o Hospital Vila Nova Star. Um pouco da história da eletrocirurgia, eu acho que não faz mal a ninguém, só para relembrar que duas pessoas realmente bastante importantes nessa arma que nos agrega e que nos ajuda, e como o professor Joaquim falou, é a arma mais importante na cirurgia minimamente invasiva. Eu não tenho dúvida que sem ela nós não conseguiríamos realizar talvez 90% do que fazemos hoje. São os doutores Cushing, que era um neurocirurgião, e o William Bovey, que era um engenheiro. Na verdade, isso tudo começou em 1926. Para que se possa entender um pouco sobre o que é que nós vamos falar, de energia, é importante entender o contexto e o tipo de energia. A energia, normalmente, é uma corrente elétrica que ela vai de um lugar para outro. Ela pode ser numa forma contínua, sempre pelo mesmo local. Toda energia, ao passar por alguma resistência, ela ocasiona, de forma indireta, energia. Então, quando a energia ela é alternada, ou seja, os polos são alternados, elas acabam, de uma forma, chacoalhando, como vocês dizem, mais a célula. Isso gera energia, e a energia, consequentemente, começa a desidratar, a vaporizar a água, e aí nós temos o início da ação da energia elétrica. Resumindo, nós temos duas formas de energia. Uma contínua, que eu lhes mostrei logo de cara, que é o que nós temos nas baterias. Se trata, que seria exatamente isso daqui, vai de um lado para o outro. E uma outra que é uma energia alternada. Ela vem de cá, vai para lá. Isso dá muito mais movimento. Ao dar movimento, ao entrar nas células, os íons, ao passar pelas organelas intracelulares, provocariam o aumento da temperatura. Este que é importante entender como conceito. E qual é que é a importância da temperatura em si? Nós sabemos que uma célula, numa temperatura de 37, ela estaria normal. Agora, se essa temperatura começar a aumentar, nós temos que a célula começa, quer dizer, a ferver, entre aspas, e a água começa a sair. Ela começa a quê? A dessecar, a remover a água que tem dentro dela. As proteínas começam a ficar mais agregadas em si. A 100 graus, ela está tão quente que ela começa a vaporizar, ela explode. Então, é importante esse conceito. Vaporização, o que nós temos, e dessecação. Do ponto de vista prático, o que é importante? É importante entender que, uma vez que nós tenhamos essa energia, vai depender de quê? Da concentração da energia para nós termos os efeitos que se façam necessários. Tais como, quando nós temos uma corrente contínua, uma ponta bem fininha, nós temos um efeito de vaporização. Se nós aumentarmos uma superfície maior de possível contato, nós vamos ter a dessecação. E se nós tivermos uma superfície agora com uma alta voltagem, nós vamos ter a fulguração. Isso é importante entender, que nós temos contato aqui, não temos contato e temos contato aqui. Como é que isso funciona? Isso funciona pela lei de Ohms. Se todos lembrarmos um pouquinho, nós temos aqui o início como numa caixa d'água, a voltagem é a corrente que vem vindo, é a diferença que nós temos, e a resistência é o tecido. Então, se essa energia, essa corrente, ao passar nos tecidos, ela vai gerar uma intensidade. Esse conjunto, certamente, irá gerar o que nós chamamos de um efeito de energia, que seria o calor. Observem que se nós aumentarmos aqui
altura, a voltagem, nós vamos ter, se mantivermos a resistência, uma intensidade de saída maior. De igual forma, se nós mantivermos aqui a altura, ou seja, a voltagem, mas, em contrapartida, se nós diminuirmos a resistência, nós vamos ter uma diminuição bastante importante do que vai sair ou depois, ou da intensidade em si. Sistema monopolar, que me pediram para falar, é justamente os conceitos que nós precisamos ter. Toda energia, tanto monopolar quanto bipolar, ela sai e volta, deve voltar ao gerador. Ou tendo o corpo no meio, numa forma aberta, bem perto, ou numa forma mais separada. O bipolar, a diferença que nós temos na energia bipolar, seria que nós temos, então, como eu lhes disse, a energia sai, mas ela volta pelo eletrodo receptivo, que estaria muito, muito perto. Ela não passa muita corrente pelo paciente, somente pelo tecido. Ao contrário que nós temos na energia monopolar, o eletrodo ativo, paciente, o eletrodo dispersivo e a fonte geradora. Então, no sistema monopolar, a placa dispersiva ou captativa, ela está muito perto e, normalmente, ela não estaria não estaria numa distância maior do que 3 a 4 milímetros. Conceito. O que é um eletrocautério? Isso só para a cultura geral. Eletrocautério é um dispositivo onde a energia ela não passa pelo paciente. Ela pode ser uma energia que seria eletrocautério, não é no caso, essa foto saiu errada, tem que ter energia elétrica que venha, fica no instrumento, gera calor, e este calor seria a parte terapêutica. Eletrocirurgia ou diatrismia, nós temos a energia elétrica que vem pelo polo ativo, por um polo ativo, ela entra no paciente, numa maior ou menor extensão, conforme lhes disse há pouco, passa por uma placa neutra e volta à fonte geradora. Importante ainda entender que a magnificação, a concentração da corrente depende também da ponta do instrumento, conforme está sendo mostrado aqui. E quais são os efeitos que isso poderiam dar num tecido? A primeira informação chama-se vaporização. O que é vaporização? A energia entra, como eu lhes disse, e começa a ter essa mudança para lá e para cá. Quando nós temos uma temperatura maior do que 100 graus, automaticamente nós vamos ter tanta vaporização que explode a célula. De igual forma, se nós tivermos uma temperatura menor, entre 60 e 95 graus, normalmente já com uma baixa voltagem, embora tenhamos, de novo, essa alternância de corrente, não vai ocorrer uma vaporização. Ela vai ocorrer o quê? Saída de água, dessecação. Se a água sai, ela desidrata toda internamente, existe uma tendência das proteínas elas se coaptarem, que seria o próximo estágio, que nós chamamos de coagulação. Então, a coagulação seria o estágio final da dessecação. Tá? Então, energia mais baixa, voltagem baixa. Então, em termos gerais, o que nós temos? Alta voltagem, alta energia, explosão da célula, vaporização. Aqui, qual é a importância de tudo isso? É para entender eventuais mecanismos de lesão ou, eventualmente, entender como utilizar a energia. Falando em quais são as lesões mais frequentes que nós temos, nós podemos ter mecanismo de lesão por extensão direta, contato inadvertido, quer dizer, a pinça está quente, isso acontece muito mais em energia ultrassônica,
e desvio de corrente, que é o grande problema hoje que nós temos. Falha de isolamento, coupling direto, coupling coaptivo e lesão do eletrodo de dispersão. Aquela placa que ela não estaria bem. Dentro das possíveis complicações que nós temos, a mais importante que a gente sempre leva em consideração seria a direta extensa, a proximidade que a gente vê. Como é que isso funciona? Funciona em termos práticos, quando nós temos um eletrodo 1 e o eletrodo 2 gerando uma corrente. Se isto for muito, a distância for muito grande, vai ter que ter muito mais energia para poder realizar toda essa desidratação. Automaticamente, nós vamos ter o quê? Energia dispersiva mais na lateral. De igual forma, o que ocorre também na energia monopolar. Então, nós temos o quê? Dentro desse cenário, a extensão direta, via de regra, é a lateralidade. Ou, em segunda forma, nós podemos também ter o efeito de lesão térmica através do que se chama convection, ou convecção, que é através da água, que o líquido ele ferve, ele ebole, e ela sai muito quente e poderia levar às lesões, que seriam as lesões térmicas de lateralidade. Então, basicamente, esse é um conceito que você tem. E qual é que é a importância disso? A importância disso é para entender como utilizar as pinças. Especificamente, se nós estamos falando em pinças bipolares, entendam que quanto mais perto tiver o tecido, menor a lateralidade. Quanto maior, maior a lateralidade. Isso é um conceito que seria um conceito bastante importante. Então, fundamentos da cirurgia. Dei uma pincelada mais ou menos. Eu sei que é muita coisa, mas eu tenho pouco tempo para tentar colocar um raciocínio. Eletricidade. O conceito de eletricidade, ela sempre procura a terra, a sua fonte. Ou ela vem, sai e volta para a fonte geradora, ou existem situações onde ela tenta ir para o aterro. Corrente. O que é corrente? Corrente é o fluxo de elétrons durante um período de tempo, e é medida em amperes. Circuito é o trajeto, aquilo que nós falamos, ininterrupto de elétrons. Ele tem que ser completo. Isso é muito importante depois de um filme que eu vou lhes mostrar. Impedância é a resistência, é o tecido. Lembrando que, por exemplo, músculo, tecido gorduroso, muito resistente, né? Osso, resistente. Músculo, menos resistente. Gordura, mais resistente. E tensão. Tensão é o volts, é o que a força que a corrente tem que ter para vencer, digamos assim, a resistência em si. Então, relembrando de novo, eletrocirurgia monopolar, nós temos sempre um circuito, tanto na mono quanto na bi, mas é um circuito onde nós temos grande parte do corpo humano no meio dessa interface. O eletrodo, nós temos ativo e o eletrodo passivo. O passivo ou receptivo, ele, via de regra, deve ficar perto do sítio-alvo da cirurgia. Propriedades da cirurgia, então, nós temos corte. Corte, via de regra, é uma energia linear. Ela pode ser contínua, ou existe hoje a mistura dos blends, ou seja, o corte junto com a coagulação. Na coagulação, nós temos picos e temos paradas, e temos picos e temos paradas. Como é que isto a forma? Qual é que é a ideia? O corte, via de regra, que nem lhes disse, é uma energia de baixa tensão, e ela é contínua. Qual é a importância disso? Ela não tem muita dispersão, ou quase nada, de dispersão lateral. Ela tem um ponto negativo, que, via de regra, ela não consegue coagular. Ela corta. Ela o quê? Ela vaporiza. A tensão vem, ela explode a célula. Então, quando nós estamos falando agora de corte, nós estamos falando de pure cut. Corte puro.
mas eu posso misturar, que às vezes o corte ele pode ser misturado um pouquinho com outras energias, que seria a energia mais do tipo alternada, e isso forma um blend, uma mistura. E nós temos, dentro dos presets, hoje, das fontes geradoras, um blend 1, blend 2, blend 3, conforme a proporção que nós temos de corte e de energia alternada. E quando nós falamos de coagulação? Coagulação, ela tem alta tensão. Alta tensão, muito cuidado, porque ela vai ter o quê? Ela vai ter muita dispersão, ela vai ter muita lateralidade e vai ter muito efeito colateral. Lembrando que a tensão, ela, quanto mais alto, mais dano ela terá dentro da célula. Observem aqui o dano que nós temos. Então, temos aqui o pure cut. Observem que a lateralidade de dispersão de energia é muito pequena. Blend ou mistura, no americanismo, no inglesismo, é o blend. As máquinas, eu falo blend, mais para entenderem, porque não existe esse termo nos aparelhos que vocês vão ter. Existem 3 tipos, aqui só temos um, mas observe que nós já temos uma lateralidade e uma profundidade maior, e a coagulação seria o efeito realmente maior, aquilo que eu mostrei há pouco. Observem que ele vai numa dispersão muito grande. De novo, nós temos aqui uma baixa voltagem e aqui uma altíssima voltagem. Bipolar. O que é que nós sabemos do bipolar? Que o bipolar, normalmente, ele tem os 2 capacitadores, tanto um quanto o outro, bem perto um do outro. E que é muito importante, conforme eu mostrei há pouco, que essa distância seja bem pequena. Quanto menor for a distância de tecido, menos dispersão. Quanto maior, maior o arco, maior a dispersão. Quais são as variáveis que nós temos na utilização? Nós temos, então, a impedância e a resistência, que já falamos, capacidade do gerador, o tipo de eletrodo, como é que ele entrega. Se ele entrega numa ponteira fina ou se é uma base grande, né? E o tempo que eu fico com o instrumental ou com a ponta ativa em cima do órgão-alvo. Lembrando de novo, quanto maior nós temos o tamanho da ponteira, mais concentrada está a energia. Quanto menor, menos concentrada. Isso é muito importante aqui nessa alta placa, que seria a placa de saída. Se ela for, às vezes a placa dobra, seria uma das complicações de queimadura de saída. Por quê? Porque toda a energia que viria do corpo, um monte de energia, seria concentrada, querendo sair por uma portinha muito pequena e ocasionando realmente um aumento, digamos, dessa concentração de energia, isso levando a aumento da temperatura, que nós já vimos, e consequentes lesões térmicas muito, muito graves. Então, conceitos básicos, né? Cortar é sem contato, fulgurar também é sem contato, e dessecar, via de regra, ou seja, ela é com contato. Eletrodos ativos, tomar muito cuidado com as complicações, de novo, para que ocorra um incêndio ou uma chama, temos que ter 3 coisas. Nós temos que ter alguém pondo fogo, temos que ter aqui alguém transportando e nós temos que ter o combustível. Essa seria a chama que se faz. Isso eu só trouxe para lembrar. A maioria das pessoas, quando abrem o VariLab, a título, uma das situações de maior trauma ou de maior dano, maior complicação, é pele. E, via regra, não é pelo que está dentro, e sim pelo que está fora. Observem, o eletrodo está quente, põe em cima. Isso por falta de orientação, às vezes, da equipe, da instrumentadora, de lembrar que existe um pote que já vem junto. Lembrando ainda, realizar canalicros ou canaletas para tentar impermeabilizar a ponta, utilizando, às vezes, equipes de soro, sondas de nelaton para tentar, é perigoso porque ele forma um campo. Isso, junto com o oxigênio,
ele realmente pode levar à explosão. Lembrando de novo ainda que as ponteiras, quando elas estão com muito carbonizadas, aumentam muito a resistência. Relembrando a placa, que a placa deva estar acoplada num local, ter uma superfície grande, para não termos uma concentração de energia, o mais próximo possível do local cirúrgico. Não é recomendado, isso vemos muito também, a utilização de placa em cima de meia elástica por conta dos calores. Lembrando ainda que cabos com cabos, nós podemos ter uma formação muito perigosa de uma corrente eletromagnética. Aliás, isso é um grande problema hoje no single port. Algumas descrições já de lesão térmica, porque no mesmo tubo, ou no mesmo trocar, nós temos a ótica, temos a energia monopolar e temos todo esse cenário, e nós temos a capacitação de energia, por vezes formando raios entre elas e, eventualmente, com estruturas ao lado. Lembrando metal, lembrando, de novo, mais metal, lembrando pigmento de metal em tatuagem, que é muito esquecido. Lembrando acoplamento. O que é acoplamento? É quando eu toco numa ótica, no caso, ou eventualmente em qualquer outro lugar, provocando aqui a energia em si. Falha de isolamento, quando nós temos aqui o órgão-alvo e temos uma falha de isolamento na região. Acoplamento capacitativo, que era o que eu estava falando. Nós temos aqui, então, um trocáter, que ele é metal, uma fonte geradora de energia, que tem o isolamento perfeito, mas na ponta dela, nós temos aqui o polo ativo. Aqui temos uma fonte geradora, aqui temos uma outra. Isso pode gerar uma corrente que poderia, eventualmente, lesar as estruturas adjacentes. E ligachur, o que é ligachur? Ligachur, basicamente, é uma energia bipolar. E ela é uma energia onde nós temos um ciclo de ligadura muito curto, e ela é um desempenho, ele é muito mais rápido do que o desempenho que nós temos com a energia bipolar pura, e ela acaba desnaturando e rapidamente selando o vaso. Um bipolar tradicional, a oclusão ocorre normalmente pela retração do lúmen e a formação de um trombo. Já no bipolar avançado, que é chamado ligachur, essa coaptação ela é dada por a leitura de impedância diretamente. Aqui eu não vou ficar muito tempo aqui nas vantagens, mas refletindo, e gostaria de relembrar de novo. Monopolar, bipolar. Monopolar, fonte geradora, eletrodo, paciente, eletrodo dispersivo, fonte geradora. Bipolar, eletrodo, vem, tecido, eletrodo dispersivo, que seria o outro eletrodo, e fonte. Não anda muito no paciente. Lembrar-se que toda fonte monopolar, ela vai procurar um lugar para sair. Isso é muito importante no mecanismo de lesão. Argônio. O que é argônio? É uma combinação de quê? Fulguração e o gás argônio. A energia, na verdade, ela vai estar caminhando através desse transportador. Qual é que é a vantagem desse tipo de situação? Ela produz pouca fumaça, ou quase não produz, e evita a escara flutuante, porque não tem contato, e ela consegue, de alguma forma, minimizar a necrose. A necrose ela vai de 1 a 3. Nós temos utilizado isso muito em cirurgia, especialmente nos cenários de endometriose, ou então no cenário de adenomiose, ou então o que nós chamamos de manto externo. Observem aqui uma paciente com uma lesão extensa em manto na face anterior uterina. Não tem solução para isso. Não existe como. Qual é que é a crítica? A crítica é que é muito de olho. Quanto tempo, que nem eu lhes disse, quanto tempo é que eu deixo
para ter 3 minutos. Não existe isso e nós não temos. Vai muito da experiência. Posso lhes dizer que funciona muito bem. Hoje nós temos uma outra solução. Eu trouxe isso aqui, eu uso há mais de 10 anos. E hoje essas estacas, esses sticks retos, eles realmente não têm mais espaço na nossa prática em si. Hoje o que nós utilizamos, que é um argônico, flexível, é o pessoal da endoscopia, eu roubei a ideia deles. Esse aqui é uma paciente que ela tinha uma endometriose diafragma, e aqui eu estou no espaço de Morrison, eu já havia ressecado aqui o diafragma, e tinha pequenos implantes aqui na região. Observem aqui a estrutura do diafragma, isso é só para lhes mostrar como eu sabia que eram lesões bem superficiais, eu aproveitei e argonizei-as. Então, é isso que eu gostaria de estar lhes mostrando, porque é uma energia que nós temos monopolar, e é uma energia limpa, e é uma energia que raramente ela vai à profundidade. Observem a facilidade, e é mais uma opção para todos aqueles colegas cirurgiões que se venham. Isso é melhor, ou eventualmente, do que eventualmente não estar fazendo, cauterizando com bipolar, etc, etc. Acidentes ocorrem também por falha de isolamento. Prestar muita atenção, e eu gostaria muito que conversassem com as suas instrumentadoras para mostrar a importância da sua participação nisso. Passe esse vídeo para verem. Observem aqui, na lateralidade, o trauma que ocorreu. Vou voltar o vídeo para que possam apreciar. Observem aqui. Falha de isolamento na tesoura. E a desgraça, ou a situação, está realizada. É uma energia monopolar e, infelizmente, o isolamento ele não foi muito efetivo. Essa é uma cirurgia realizada em congresso, o cirurgião extremamente experiente, e ele deu conta do que deveria realizar. Como fazer esse tipo de diagnóstico? Observem outro tipo de situação. Está vendo? Ó? Não é falha de isolamento. Vou voltar de novo. É entender a ferramenta. Aqui nós temos um parafuso. Aqui nós temos um polo. Então, nós temos uma área que estaria desencapada. Se encostar, ela vai queimar. Vou voltar de novo, possam apreciar de novo. Agora já entendendo. Mas também ocorre falha de isolamento. Como é que... porque são materiais que nós chamamos de materiais fixos. São materiais que eles fixam, materiais que são reesterilizados. No Brasil ainda não tem. Eu tenho uma empresa agora que já está importando. Observem, isso são triagens para tentar se detectar o que nós chamamos fuga de corrente, que eventualmente seria uma das complicações que nós poderíamos ter. E o que é que nós temos que era importante de energia? Observem o apêndice. Eu estou terminando de cortar e eu quis cauterizar aqui, que é para evitar saída de fezes. Eu vou voltar de novo e observem o que acontece. Lembre-se, energia monopolar. Ela tem que voltar a algum lugar, ou à terra, ou... Olha a ponta aqui, ó. Olha como está queimando a ponta. Viram? Isso acontece. Acontece, são aquelas situações inesperadas que, meu Deus, como é que isso aconteceu? A pessoa não leu energia monopolar. O acaso é o útero, eu já tinha feito a esterectomia, a base é grande e serviu do fio terra. Isso é só para tentar mostrar. Eu não ocasionei trauma nenhum. De novo, esse era um vídeo anterior, eu estou fazendo uma laqueadura. Eu não estou vendo a ponta da trompa. Observe, de novo já é um útero esterectomizado. Olha lá. Olha a carmelização. Isso é uma energia que foi acima de 100. Aqui, ó. Observem. Monopolar. Bipolar. Aqui, ó. Olha o tamanho da energia. E eu não cortei a trompa. Se tivesse cortado, eu teria grudado mais ainda. Isso é para exemplificar e para entenderem a energia. De novo, agora com 2 lugares. Eu gostei da brincadeira. Olha lá. 2 escapes, né? Um escape aqui e outro escape lá. Enfim, como é que isso funciona?
parte prática. Então, quando eu quero, do ponto de vista prático, quando eu estou perto de estruturas nobres, eu vou no CUT. Blend 1 se eu tiver algum vasozinho. E coagulação quando for um pouquinho maior. E eu posso fulgurar, eu posso vaporizar. Mas essa é a ideia básica da energia que eu tenho. Lembrar que a ponteira, quando eu estou ponta, eu estou provavelmente concentrando energia. Eu vou ter um efeito de corte. Se eu abaixar um pouquinho, mesmo na corrente com baixa voltagem, eu talvez tenha um efeito que seja um efeito de vapor, de cauterização, de selagem de vaso. Esse aqui é um septo reto, reto cervical. Então, eu estou aqui, observem aqui o modo, é um modo CUT, tirinho. O reto está embaixo. Eu estou removendo o peritônio. Eu tenho um vasinho. E eu estou removendo a lesão. Essa é uma cirurgia que eu realizei ontem. Eu tirei um clipe, eu nem editei. Que eu achei bacana para mostrar. Olha o CUT, olha o CUT. Eu estou naquele lugar que seria em septo reto vaginal. E a via de regra, quando está fora de plano, sangra muito. Todos que lá foram sabem disso. Mas olha que dissecção bonita e limpa, né? Com pouca... Eu não tenho efeito de coagulação quase. Observe, não tenho nada preto aqui. Quando eu tiver coisas muito escuras, é que eu estou cauterizando. Observem a limpeza da dissecção. Então, isso é uma energia CUT que eu tenho. Deixa eu avançar um pouco mais. De igual forma, observem sempre aqui, eu estou usando corte. Não estou fazendo nada além disso. Toquezinhos, olha como fica limpa a dissecção. Isso é a aplicação boa da energia. Eu vou avançar mais. Eu estou agora com uma energia bipolar. Observem que quanto mais grosso for o que está no meio, olha o que acontece. Estou agora com monopolar coagulação. Olha a dispersão da energia. Essa é uma histerectomia. É a mesma a paciente em si. Aqui, ó. Eu não tenho estruturas importantes na lateralidade. Fica à vontade. Ligamento redondo. Coagulação. Olha quanta energia dispersa. Quanta fumaça. Fumaça é desidratação. É a célula implodindo. Aquela coisa louca. Né? Opa! Estou agora aqui na parte da artéria uterina, na parte da cervix, né? Energia monopolar, bipolar. Assim, ela dispersa na lateralidade. Se for assim, ele vai mais para baixo. Isso é importante entender aquele gráfico. Está vendo? Ó? Ele dispersa pouco para frente. Se eu tenho com medo do ureter, não faz sentido ficar aqui assim. Se entrarem aqui, provavelmente vocês vão dispersar a lateral. E esse é um conceito que eu gostaria que também entendessem. Então, de novo, é um útero para lá, para cá. Coagulação. Divisão dos... Reflexão vésico-vaginal, a face pulbo-cervical. De novo, o conceito da lateralidade, que eu gostaria de lhes passar. Não sei quantos é que já se atentaram a esse detalhe. De novo, ó, energia CUT.
Estou perto de estruturas nobres, Kátia. Não quero correr tanto. Né? Aqui é um lugar chato. E, eventualmente, a lesão inadvertida térmica da bexiga, o resultado é sempre ele é muito chato. De novo, olha que dissecção boa, tranquila, da face púbico-cervical. Acreditamos que na esterectomia nós sempre reaproveitamos, reaproximamos o anel pericervical, entrando perto do espaço de Abuki, aqui, para aqueles que têm um espaço avascular, já vendo o cone, já me preparando. E agora eu vou terminar mostrando, talvez, o que é que nós temos de novo. Vessel Sealer Extend. Que diabo que é isso daqui? Seria aquela energia que eu lhes mostrei. É um novo conceito do Vessel Sealer, que é a energia bipolar inteligente. Ela lê a impedância e não fica mais, quer dizer, não precisa mais do coágulo no meio para que se forme a oclusão do vaso. Ela era muito grande, o Vessel Sealer anterior. Então, eles melhoraram para que se pudesse aproveitar mais. Então, o que se faz, a Seal, ele lê e ele tem uma faca no meio e ele corta. Isso é mais... E aí eles fizeram agora o Vessel Sealer Extend, onde a faca ela vai um pouco mais até a ponta, ele é mais fino e ele tem uma excelente articulação. Que bem novo também, que eu gostaria de compartilhar com todos aqui presentes, que é uma pinça bipolar. Qual é o problema da pinça bipolar? Ela não pega. A gente pega, puxa e ela escapa. Essa, então, o que é que falta nela? Chama-se força. Então, eles juntaram as duas e formaram agora essa nova pinça, tá vendo? Que escapa aqui. Mas tá bom, eu não quero que escape, eu ponho strong e ela segura firme. Então, é o que vem de novo em termos de pinças, fora das articulações, etc, etc. O que é mais novo ainda, que nós ainda não temos, que eu estou louco para utilizar aqui no Brasil, ainda não utilizei, que é essa nova pinça, que ela... observem a ponteira dela, que é o Syncroseal. Ela é um ligachor associado à articulação do bipolar. É tudo de bom que é para podermos utilizar e desfrutar da melhor energia. Dispersão lateral é muito pequena, ela é muito rápida e ela tem uma apreensão boa. Então, esse seria o mecanismo que a gente acaba tendo. Ela acaba selando e acaba cortando em si. E eu termino a minha apresentação agradecendo a todos. Aqui sou eu, aqui é a minha esposa, doutora Gladys, que ela é cirurgiã. Ela fica em campo, ela que comanda o campo. Doutor Tiago, a doutora Natália, a nossa fellow, já está no 2º ano, e a nossa instrumentadora, a Francine. E essa seria o final da minha apresentação. Professor Duarte, obrigado, é um prazer escutá-lo, né? Além de sabedoria e competência, né? A tradicional simpatia que o senhor vem compartilhando conosco todas as vezes que nos vem brindar com as aulas maravilhosas e os ensinamentos. Nós temos tempo ainda, né, para as discussões. Eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Pedro, para ele falar da experiência dele acerca da eletrocirurgia na cirurgia robótica. Pedro, fica à vontade. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Duarte. Boa noite a todo mundo que está aí participando. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar pelo assunto, né? Na verdade, eu queria aproveitar um pouquinho da experiência do Duarte aí, perguntar algumas coisas, eu sei que é uma dúvida de todo mundo. Primeiro que é interessante como que um assunto tão importante e não faz parte da formação formal dos cirurgiões, né? A gente não vê esse assunto energia sendo discutido na graduação, muito menos na residência, e um assunto tão importante que muitas vezes reflete em complicações gravíssimas, então, muitas vezes por mau uso, às vezes por não conhecimento da técnica ou não conhecimento do device, né, do aparelho. Então, eu queria perguntar para o professor Duarte, assim, como seria a melhor
maneira da gente conseguir ensinar isso para os cirurgiões que estão começando e também com relação a esses devices todos, esses instrumentos de cirurgia avançada, muitas vezes a gente acaba aprendendo isso com o representante que está na sala e nos explica, e às vezes a gente xinga ou fala mal da pinça, mas muito porque a gente não sabe utilizar, não sabe as características de cada pinça para usar em cada situação. Você muito bem mencionou isso. Então, a sua opinião, qual que seria a melhor forma da gente conseguir ensinar isso de uma maneira mais apropriada, enfim, com cursos, enfim, qual que seria a melhor forma? Muito obrigado pelas gentis palavras, né? Eu acho que tu tens toda a razão. Eu não tenho a menor dúvida assim no que eu estou vendo assim no cenário cirúrgico. A maioria de nós é a mesma coisa. Nós compramos televisões e já vamos ligando sem ler o manual. É uma coisa inerente ao próprio ser humano. Infelizmente, a tecnologia ela vem muito rápido e as pessoas às vezes elas atropelam, querem usar sem fazer um curso. Então, isso impõe um cenário que é um cenário realmente de mau uso da energia e, eventualmente, pondo em risco até a próprio paciente em si. O Pedro ele está fora do cenário. Ele está com a gente? Não. Eu estou ouvindo. Tá bem, está congelado. Bem, como trazer as pessoas para perto, né? Tem que fazer brilhar o olho. E cabe aos professores, eu acho que grande parte... O velho tem velho curioso e tem velho burro. Eu sou velho, mas eu acho que eu sou curioso. Também sou burro porque eu sou português, mas essa é uma outra situação. Mas para as pessoas curiosas, eu acho que é fácil. Agora, existem as pessoas que são não curiosas e são orgulhosas. Então, ninguém nasce sabendo. E, às vezes, infelizmente, isso é um grande problema. A pessoa jovem é muito fácil. Por exemplo, quando a pessoa vai utilizar energia, eu tomo ponto. Eu chateio a pessoa. Quando ela utiliza, eu estava te mostrando, por exemplo, energia, eu canso de ver vídeo dos outros, não estou falando do meu, fazendo histerectomia. Se eu tenho medo da lesão térmica, o bipolar, aonde é que é a maior dispersão térmica? Lateral. Quantas vezes a gente vai caçar a artéria uterina? Será que o ureter está lá ou não? E fica torrando. E aí vem a energia de dispersão e vem aquela que nós chamamos que é aquela da água que eu mostrei. Então, mas isso é falta de conhecimento. Eu garanto que todos que viram isso aqui, não sei se vocês já tinham visto essa apresentação assim, todos que viram, eu acho que vão guardar isso na cabeça. E aí, certamente, isso minimiza as lesões. É a mesma coisa que nós temos da energia monopolar. Vocês já tinham visto esse efeito dos capos de energia alguma vez? Não. Tinhas visto, Pedro? Eu já tinha visto alguns vídeos, sim, mas é fantástico quando a gente observa isso aí, porque são coisas, são detalhes que muitas vezes a gente vai ver por que complicou, a gente não sabe por que complicou, e é observando isso que a gente... né? E isso deve acontecer muito mais frequente do que a gente imagina, né? Muito. Quantas vezes eu estou fazendo apendicectomia, né? Eu vou cauterizar a base para não escapar fezes. É o que estava lá. Eu pus o outro lá para mostrar. E aí eu estou distraído aqui e a pontinha não precisa nem estar junto. Hein? Se estiver perto, pode fazer circuito. Um exemplo na urologia que a gente menciona é uma incisão no testículo. Se você tirar o testículo, elevar o testículo e cauterizar, você também pode ter uma concentração de energia ali, ter uma lesão dos vasos, e depois não sabe por que teve uma isquemia, né, do testículo. É a história da placa. Sabe a placa? Toda a energia ela é canalizada, sabe, a ponteira, sai por um lugar só. Né? E aí nós temos um aumento, como não cabe todo mundo no mesmo lugar, aumenta a resistência, aumenta a temperatura e começa a fritação. Outra dúvida que eu queria te perguntar, professor, na prática, como que você coloca, qual a intensidade na energia monopolar? Qual a intensidade no corte e na coagulação? Porque muitas vezes a gente aprende de orelhada, quanto que coloca? Põe 30 e 30, enfim, e a gente nem sabe muito bem o porquê disso, né?
na sua prática, como é que você define essa intensidade no corte e na coagulação para cada situação? Eu gosto muito da coagulação, sempre pus 45. Não sei, é meu número de sorte. Quando eu saio disso, eu acho que me dá azar. Estou brincando. Mas, basicamente, eu acho que é isso. Eu procuro fazer tiro curto. Então, se a quantidade de material a ser, ou de tecido a ser tratada, eu prefiro dividir em 3 e dar 3 tiros curtos do que ficar o quê? Muito tempo fazendo um barbecue. Essa é a regra. Eu uso... Não, perfeito. E isso tem um motivo, né? Na verdade, quando você pisa muito tempo, você tem uma concentração, a voltagem da coagulação é muito alta. Você tem uma concentração de energia e aumenta muito o risco de ter escape, né? Sim. Então, tá perfeito quando você pisa de forma mais frequente, você não deixa que tenha uma concentração, diminui o risco de escape. Muito interessante. É o que eu tentei mostrar, por exemplo, o que eu mostrei, não editei aquele vídeo, eu acabei de tirar, eu operei ontem essa paciente. Eu entrei em septo reto e vou tirando, né? Eu vou no corte, hoje eu brinco, eu acho que é uma diversão para mim. E ao final eu olho, aprecio a parede posterior da vagina e vejo quantos pontos pretos é que eu tenho. Uhum. É uma dissecção gostosa, porque vaso, por exemplo, quando eu estou com corrente pura, ou então blend 1, vasos até 3, 4 milímetros, é só ele cauteriza, ele sela o vaso. Aliás, se não fizer nada, ele sela do mesmo jeito. A pressão pneu-peritônio resolve, né? É só ter calma. Mas eu gosto de deixar limpo, essa é a ideia. O senhor falou sobre calibre de vaso, e a gente sabe que essas energias avançadas, tanto a bipolar avançada que eu descreveu, ou a ultrassônica, enfim, tem uma capacidade de selar os vasos de uma forma diferente. Você mostrou um slide muito interessante mostrando como que a parede do vaso, há um selamento mesmo, né? Diferente da energia monopolar que forma só um coágulo. Um coágulo e se ele entope, né? Exato. Até nas energias avançadas, como a bipolar avançada e a ultrassônica, até que calibre que você se sente confortável de selar com essas energias, ou você prefere, às vezes, colocar um clipe? A tua pergunta, aliás, é a pergunta mais inteligente que vem até agora. Assim. As pessoas usam... Alguém dormiu e falou 7 milímetros. 0,7, né? E aí eu pergunto assim, eu acho que esse pessoal que está dando aula não está estudando, porque depende de quê? Da resistência, concorda? Então, o que acontece? Eu vou te contar, eu fui fazer um abaixamento de reto, eu sou cirurgião geral e gineco, e eu tive que ligar a mesentérica para descer, era um câncer. Eu fui na raiz da aorta. É uma paciente de uns 70 e poucos anos de idade. Quando eu fiz assim, eu senti um claque, e começou a sangrar. Ela tinha uma placa na região. Entende? Então, são vários cenários. Como é que é esta artéria? É molinha ou é durinha? Paciente jovem, paciente velho? Entendeu? Paciente mais idoso que tem a placa, a minha tendência é não usar energia. Porque eu acho que são mesmo a energia, essa avançada, é difícil ela ler. Ela está lendo uma coisa de fora, vai ler outra coisa de dentro. Eu acho que deve ser uma confusão boa. Pacientes mais jovens, que não sejam arteriopatas, eu acho que sim, até 5, até 7 vai bem. E é interessante que são várias variáveis mesmo que interferem nisso, né? Não tem um número mágico mesmo. Até se você está cortando o vaso exatamente perpendicular ou você está cortando enviesado, o calibre também da boca dele, né? Muito boa colocação. Boa colocação, isso é verdade. Uma outra questão que eu queria te perguntar, na cirurgia laparoscópica, a gente usa muita energia monopolar, mas aos poucos a gente foi ganhando mais experiência com essas energias avançadas. Sim. Talvez, teoricamente, nos dá mais segurança, diminui o risco desses escapes, né? E, de repente, na cirurgia robótica, a gente voltou a utilizar muito mais energia monopolar do que energia bipolar avançada. Em parte disso, o senhor já citou aí, porque as pinças não eram tão delicadas que existia, né? A gente fica feliz com esse lançamento aí que o senhor mostrou em primeira mão aí para a gente. Mas por que será que na robótica a gente consegue se sentir mais confortável utilizando a energia monopolar do que a gente tinha na cirurgia laparoscópica?
A tua pergunta é boa, sim. Eu acho que uma das coisas bonitas da vida e do ser humano é a nossa capacidade de adaptar e fazer, que nem vocês dizem, sei lá, fazer do limão a limonada. Pois bem, qual é que é o... robô é ótimo. Tem todas as endotwists, tem o diabo 4. Mas em termos de energia, perdia. Então, eu tenho energia ultrassônica. A pinça é reta. Eu aprendi a utilizar, eu uso, mas é muito chata a pinça. Eu perco o que eu ganho nos demais. Então, nós voltamos a entender melhor a energia bipolar e monopolar. Às vezes é até um puxão de orelhas, porque a energia é barata. É uma energia boa, e eu voltei a aprender a usar o que eu havia esquecido no passado. É que no passado eu também não sabia usar corretamente nem a energia monopolar, nem a bipolar. Hoje, sabendo o que eu sei, que eu acho que eu sei um pouco mais, entendendo um pouco mais, eu me sinto muito, mas muito confortável na utilização desse tipo de energia. Uma outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, assim, a gente tem, provavelmente na plateia, muita gente está começando a utilizar a cirurgia robótica, e às vezes no começo é comum você ver as pessoas trocarem o pedal, quer queimar uma mão e queima a outra, né? Sim. Como a gente tentar fazer esse treinamento? São simuladores que talvez vão nos permitir cometer menos esse tipo de... Eu acho que quando tu sabes da possibilidade do erro, né, ela deixa de existir. Então, em sala de cirurgia, 2 pessoas não têm medo. Tá? 2. Quem tudo acha que sabe e o ignorante. O ignorante, eu vou cortar esse vaso, a aorta? Não sei o que, vamos ver. Entendeste? Não? Aquele que sabe, eu sei tudo, nada vai acontecer. Então, quem fica no meio do caminho sabe que pode acontecer. Então, é contar, quem está em ensino, contar e mostrar o caos. Veja bem, eu trouxe esses vídeos finais com o intuito de alertar por que a pessoa tem que entender, tem que estudar. Senão não serve de nada. Se fosse a primeira parte da apresentação, eu acho que nós teríamos terminado e o assunto é meio chato. Agora, já tendo a imagem, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, voltando à tua resposta, à tua pergunta, eu acho que é contar às pessoas os acidentes que acontecem quando ela pisa no breque errado. Ao invés do acelerador, igual na garagem. A peça teatral é igual. A pessoa que vai pisar, não olha para o pedal, e vai pisar, e acelera e bate. Olha, a internet está cheia. Aliás, me deste uma ideia boa. Para a próxima aula, eu vou roubar um vídeo desse. Muito bom. Bom, doutor Miguel, eu, na verdade, estou encantado aí com a aula. Acho que a gente sempre aprende muito sobre essa questão de energia, e cada vez que a gente assiste, a gente vê o tanto que esse assunto é importante. É um assunto que é pouco discutido, né? E agora uma mensagem que acho que também tem que ficar é que a gente tem pinças avançadas, vários tipos de energia, mas nenhum tipo de energia substitui um treinamento adequado, né? Eu acho que a cirurgia robótica veio reforçar isso ainda mais, a importância desse treinamento, do passo a passo, de a gente ganhar evoluir nessa técnica cirúrgica aos poucos, né? A importância do proctor, que o senhor está falando aí, de ter alguém mais experiente, a gente ter a humildade de escutar a opinião dos mais experientes, né? Eu gostaria muito de parabenizar aí, gostaria também de perguntar se o Joaquim tem alguma colocação para fazer. Duarte, uma pergunta aqui antes que esgote nosso tempo. Dr. Eduardo Vaz de Castro, qual o manejo do pneumo peritônio no uso do laser de argônio? Muito boa pergunta, viu? Aliás, eu até me desculpo por não ter tocado no assunto. O argônio, ele entra gás. E ele acaba realmente aumentando a pressão. Então, o que nós fazemos, quer dizer, sempre estamos atentos, abrimos as torneiras e observamos a ida. Depende de qual é que é. Por exemplo, naquele dispositivo antigo reto, saía muito gás. Era muito chato. Usava um pouco e demorava um pouco. E eu consigo colocar, tem vários equipamentos hoje, onde tu tens o fluxo de gás. Mas, basicamente, é tudo nos 50% para quem vai começar. Essa é a ideia. Aumentar as torneiras e ficar de olho no pneu. Só complementando isso que o Pedro falou, Duarte, eu
Não tive complicação, mas já senti a troca do brake pelo acelerador várias vezes. O coração vem. Eu também. Ótimo. Então, somos lusitanos, sou bisneto de português. E depois disso eu fui à casa de banho me limpar, graças a Deus. Agora, um artifício que eu uso para isso é o seguinte: o braço 3 sempre ao meio-dia, nunca às 6 horas. Braço 3 lá em cima, para que eu veja. E os outros 2 aqui na minha frente. É igual filho pequeno, os 2 na minha frente e o outro lá segurado lá em cima no bercinho. Porque se tiver para baixo, meu amigo, alguma coisa de muito errado há de acontecer, eu acredito. É que muitas vezes eu uso os 3 braços ao mesmo tempo. Está tudo aqui, aquela confusão. Eu sou meio agitado e fica. Eu faço tanto cruz que às vezes até eu estou confuso. Eu uso um braço aqui, outro. Eu uso muito essa. Mas eu acho que assim, é mentalizar. Certo. Só um comentário, Pedro, em relação a essa questão da falha de energia e, enfim, da pouca instrução que nós temos acerca da energia, né? Um estudo nos Estados Unidos fez um questionário entre médicos recém-formados, 5 anos de formados, e médicos sêniores, que seriam igual a gente, vamos dizer assim. Também. O fato é que o médico sênior acertou 50% da prova. Então, nos Estados Unidos. Então, imagine onde nós estamos em termos de ensinar eletrocirurgia aqui e aprender na realidade para poder ensinar melhor, né? Então, isso, Pedro, professor Duarte, é uma questão muito, muito importante, que nós não estamos tomando conhecimento realmente agora. Como nós estamos crescendo com a anatomia, nós temos de crescer na eletrocirurgia, né? Vão sair novas máquinas, novas formas de energia, mas a base é uma só, é o que o senhor falou, né? É elétrons passando, corrente. Isso que nós vamos operar com isso o tempo todo, né? Sim. E muito interessante os conceitos, né, que o senhor utilizou no meu modo de ver, em relação a eletrodo ativo e eletrodo dispersivo, né? Não tem mais placa, não tem cautério, né? Sim. Temos mais uma pergunta aqui, professor. Aqui. O mesmo Eduardo fazendo um comentário. Pneumomediastino e enfisema cervical com laser de argônio em paciente hemofílico durante hepatectomia. Teve de estubar 24 horas depois. Ou seja, bom... É uma complicação que ele está colocando. Que ele está colocando, não é isso? E fizemos cervical, talvez pelo menos o pneumo peritônio, né, relacionado com mais o argônio, né? Talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Mas é muito interessante. Se deixar, eu acho que nós ficamos conversando aqui mais tempo, esquecendo que temos que trabalhar amanhã cedo, mas realmente é um tema muito envolvente que eu acredito que está crescendo, né, no ambiente laparoscópico, robótico, né, para todos nós, né? E é uma oportunidade muito, muito boa da gente estudar, né? O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação, algum conselho, alguma sugestão, professor? Nada, eu finalizo. Primeiro, me desculpando, eu não dou muito bem com esse vosso aplicativo, mas acho que foi bem. O que eu fiz aqui, olha aqui, vocês estão vendo aqui? Eu pus uma segunda televisão que é para eu poder me ver. E eu me embanando um pouquinho, porque eu ando com o vídeo, eu sou muito agitado para frente e para trás, então eu não sei mexer muito bem com o teu. Mas, no final das contas, tudo acabou bem. Espero ter conseguido, de alguma forma, entusiasmá-los no conceito da energia monobipolar e agradecer, Joaquim, sempre a simpatia de me convidar e me obrigar a estudar um pouco. Porque quando eu venho aqui, eu tenho que parar para reler coisas que eu já havia esquecido. Agradecer ao Pedro pelas considerações, também gostei do testículo e gostei do breque. Eu vou roubar um vídeo e vou, numa próxima apresentação, eu vou pôr. E me despeço mais uma vez, agradecendo a oportunidade, sempre uma honra. Pedro, alguma consideração? Parabéns pela conversa muito lúcida, né, e muito didática para todos nós, né? A crítica
muito, muito boa para nos fazer pensar. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, Pedro? Não, só reforçar que eu gostei muito das primeiras palavras do professor Miguel, falando de que nós, médicos, temos que manter a curiosidade, né, e a humildade para a gente estar sempre aprendendo. Então, acho que essas palavras são sábias de quem tem muita experiência. Então, no mais, agradecer a oportunidade de a gente estar discutindo um assunto tão importante e desejar boa noite para todo mundo. Muito bem, então. Bom, não temos mais perguntas, mas eu acredito que o tema assim, realmente é emocionante, né? Dá vontade de você sair daqui e sentar lá, estudar mais um pouco, né? Enfim, né? Crescer nisso, né? Mas eu acredito que isso vai ser um caminho natural no desenvolver da cirurgia robótica. Pedro, muito obrigado. No início da apresentação, eu falei de experiência. Professor Duarte, o senhor mais uma vez confirma, né? Sabedoria e experiência. Eu acredito que com tanta tecnologia, com tanta novidade, nosso discernimento vai ser através da sabedoria, que realmente, vocês dois puderam comprovar, é um dom. Parabéns, né? Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade. E obrigado a Feluma mais uma vez. Obrigado, Eduardo Tavra, Gisele, Valesca, pela ajuda. Professor, daqui a um mês, provavelmente, nós te chamamos de novo. Se prepare. Pedro, obrigado, viu? Tchau, obrigado. Fiquem bem. Valesca, obrigado. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau. Até.